né? Vamos falar sobre essas questões, né? Que para nós é bem importante. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre emoções e sentimentos, para começar a gente entender essa questão da imagem, tá? Então, a primeira coisa, eu vou indicar um filme para vocês, que é aquele Divertidamente, que é um filme maravilhoso, né? E ele fala das 5 principais emoções, e daí descende todas as outras, né? Que é a alegria, a tristeza, o medo, o nojo e a raiva, né? E, ao meu ver, nenhum sentimento é ruim se você sabe o que fazer com ele. Então, uma frase que a gente tem usado bastante nesses dias, né, uns tempos para cá, é o tal da força do ódio. Né? Ah, eu tô indo fazer tal coisa na força do ódio. É o tal do ranço, né? Eu peguei ranço de fulano. Mas eu quero parar mais nessa questão da força do ódio. Às vezes a gente fala algumas coisas e a gente não percebe no que fala. Força do ódio. Então, se o ódio é uma força, né, ou se gera uma força, significa que ele gera uma energia. Então, se você sabe o que fazer com essa força, com essa energia, voltada para um lado bom da situação, significa que o sentimento de ódio, de raiva, não de ódio, né, mas o de raiva, ele não é um sentimento ruim. Mas você tem que saber o que fazer com ele. Então, assim, tem um escritor que eu gosto muito dele, que é o Daniel Goleman, que ele fala sobre inteligência emocional, que é uma coisa que tem se falado há pouco tempo, não é tão antigo que você falou sobre inteligência emocional. Que tem o QI e o QE. O QI é o coeficiente de inteligência. Né? Existem testes psicológicos para se medir o QI das pessoas. Sabe-se que não existe somente um tipo de inteligência, então a gente tem inteligência lógica, tem inteligência matemática, e existem testes, existe um teste chamado VISC, que ele mede essas inteligências. Tá? A inteligência, você não tem como mudar. Esse QI, ele não muda, você nasceu assim, e você vai ter ele para sempre. Só que descobriu-se o QE, que é a inteligência emocional, que é o coeficiente de inteligência emocional. Esse pode ser desenvolvido, treinado e aprimorado. Então, eu acredito que uma das coisas que a gente precisa ter, né, como pais, não só não só a questão do ser humano, mas como pais também, é essa inteligência emocional. E como que a gente desenvolve a inteligência emocional, né? Então, a primeira coisa, uma dos primeiros pontos da inteligência emocional é o autoconhecimento. É você se conhecer. Então, hoje, a gente está muito na questão do... Como é que eu posso dizer? As duas síndromes do momento, ou é a ansiedade ou a depressão. Quer dizer, ou a gente vive no passado, ou a gente vive no futuro. E a inteligência emocional, ela vem nos falar sobre o momento presente, o agora. Esse momento que você está vivendo. Por quê? A depressão é como se você pegasse uma caixa de fotos e você fica olhando aquelas fotos e você não consegue guardar. Então você fica naquela, nossa, quando eu fazia isso? Quando era assim? Quando era daquele jeito? E você não sai desse quando. E a ansiedade, ela mora no âmbito do pensamento. É o e se? E se isso acontecer? E se eu fizer aquilo? E se isso vier a aparecer? E se? E esse e se, ele vai te levando tão longe, tão longe, tão longe, tão longe, tão longe, e chega num momento que parece que você está no meio do oceano, se afogando, você olha para todos os lados e não tem nada que te salva. E é aí que
das crises de ansiedade, né, que acontecem nas crises de ansiedade. Então, a inteligência Gislaine, emocional... querida, desculpa interromper, porque tem algumas pessoas falando que o som está baixo. Se você puder falar um pouquinho mais perto do microfone, tá bom? Pensa assim, tá Muito melhor, por obrigada. favor. Para Tá mim melhor? estava bom desde o princípio. Eu acho que está melhor, sim. Tá bom, Tá bom, obrigada. gente. Qualquer coisa vai dando um feedback aí, por favor. E aí, a inteligência emocional, ela vem nos trazer para o agora, para você olhar para si próprio, olhar para aquilo que você sente. Só que a gente não está acostumado a isso. Nós não estamos acostumados a nos olhar, porque a grama do vizinho é sempre muito mais interessante. Só que a gente esquece que a grama do vizinho pode ser sintética, porque ele deve estar olhando a grama do outro vizinho, né? Então, para nossa grama não ser sintética e ser uma grama de verdade, a gente precisa olhar para si mesmo, olhar para os próprios sentimentos. E aí que a gente entra no que é comportamental, que é a minha abordagem, chama de modelo cognitivo, que é você, acontece o evento, né? Eu devia ter trago o desenho, que era bem legal. Acontece o evento, você pensa naquilo que aconteceu, você sente, né? Você tem um sentimento, você tem uma emoção, e aí você age. Muitas pessoas ou não sentem e simplesmente agem, pensa e age, ou tem gente que não pensa, aliás, que não age, fica só pensando, pensando, pensando e não age. E é aí que a gente entra também na questão das crenças limitantes e assim vai. Então, assim, a primeira coisa que você precisa para desenvolver a sua inteligência emocional é se autoconhecer. E como que isso acontece? Então, vamos lá. Para quem dirige, tá? Você está lá tranquilo na sua vida, dirigindo para o seu trabalho, ou levar o filho na escola, ou qualquer outra coisa semelhante. Vem alguém, corta a tua frente, freia com tudo e você quase bate nessa pessoa. Aí você sente alguma coisa. Pode ser raiva, pode ser medo, qualquer sentimento. Esse sentimento ele foi gerado por um pensamento. E se você não sabe nomear o que você sente, aquilo vai passar batido. E aí você vai ter tremor, ou você vai ter uma taquicardia, uma sudorese, qualquer coisa semelhante. Porque você não deu nome. Você não falou, nossa, eu estou sentindo raiva. Eu estou sentindo medo. Você não deu nome. Então aquilo passou batido. Porque você está prestando atenção fora, você não está prestando atenção dentro. Quando você aprende a nomear o que você sente, literalmente, gente, quando você aprende a dar nome naquilo que você sente, você não é mais escravo do sentimento. Você decide. Então, a gente entra no segundo ponto, que é o controle emocional. Você decide se você quer continuar sentindo aquilo ou não. Porque o problema, a grande questão, não está no que você sentiu, mas o quanto você demora naquele sentimento e o quanto você demora para sair daquilo. Então, eu estou com raiva. Eu estou com muita raiva. Ótimo. Perfeito. Você está sentindo raiva. Certo? Mas você está com raiva do quê? Não sei. Não, você tem que saber do que você está com raiva. Então, vamos aprender a funilar. O que aconteceu que te gerou essa raiva? Ah, eu estava dirigindo, me veio um cara, freou na minha frente, e aí eu fiquei com raiva porque eu fiquei com medo de bater por causa da irresponsabilidade dele. Ótimo, você deu nome ao sentimento e você deu nome ao que aconteceu. Vale a pena sentir aquela raiva? Ah, vale, né? Beleza, se vale, o que você vai fazer com ela? E aí que vem o ponto, né? O que você vai fazer com aquilo que você sente? Tem uma frase que fala assim: o que acontece com os nossos pensamentos quando a gente não expõe eles? Eles viram sintoma. Tudo aquilo que você não exporta, tudo aquilo que você não coloca para fora, gente, isso, tudo aquilo que você não exporta, tudo aquilo que você não coloca para fora, vira sintoma.
né? E aí vem o seu terceiro ponto da inteligência emocional, que é a automotivação, você se automotivar, que é aquilo que você faz com aquilo que você sente, né? Aí tem um outro filme bem interessante, que é chamado Corrente do Bem, que é muito antigo. Alguém já deve ter assistido esse filme. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, tá? Quem não assistiu, recomendo que assista. Vai chorar, vai sofrer, mas é muito bom o filme, tá? Por quê? No filme é uma criança que ele tem, ele está num projeto, ele tem que fazer um projeto de ciências. E nesse projeto ele fala assim que você tem que fazer o bem concreto, um bem concreto, a 3 pessoas. E essas 3 pessoas têm que fazer o bem concreto para mais 3 pessoas. E aí se dá a corrente do bem, né? Então, você validou o que você sentiu, você reconheceu o que você sentiu, você deu nome ao que você sentiu, você disse assim, vale a pena sentir? Beleza, então o que eu faço com isso? Não vale a pena sentir essa raiva? Passou, já não vale a pena, vida que segue. Mas se valeu a pena, o que você aprendeu com aquilo? Eu aprendi que tem que estar mais atento. Às vezes você estava mexendo no celular, porque quem nunca mexeu no celular dirigindo, né? Apesar que é infração, a gente sabe. Mas a gente tem uma certa mania. Ou estava mexendo no som, né? Então, assim, aprendi a ser mais atento, eu preciso estar mais atento. Ótimo, você já aprendeu alguma coisa, certo? E aí vem essa questão do reconhecimento das emoções. E quando você reconhece aquilo que você sente, a probabilidade daquilo criar uma empatia é muito grande. O que é empatia? É você literalmente se colocar no lugar do outro, tá? E aí eu quero que vocês peguem esse gancho da empatia, fica com ele, porque a gente vai falar sobre os filhos com isso, tá bom? Então é você literalmente se colocar no lugar do outro. E como que você faz isso? Não é fácil, tá, gente? De verdade, é uma coisa é treinável, mas não é fácil. É você falar assim, e se aquilo acontecesse comigo? E se eu estivesse naquela situação? Como que eu agiria? Quando você cria empatia, quando você se coloca no lugar do outro, você cria a quinta parte, que é o relacionamento interpessoal. Quando a pessoa está muito brava, a pessoa tá surtando na sua frente, e você vira para ela e fala assim, olha, eu entendo o que você está sentindo, ou às vezes você diz assim, olha, eu posso não entender o que você está sentindo, mas eu compreendo, você já está validando o que a pessoa está sentindo. Você está dizendo para ela, olha, eu tô aqui. Eu tô aqui. E com isso você consegue ajudar ela a controlar os próprios sentimentos. Com isso você consegue dizer para ela assim, olha, dá certo, a gente consegue, né? Vamos junto, eu tô com você. E aí a gente então desenvolve, e aí você está desenvolvendo a inteligência emocional com esses passos, tá? Que é o autoconhecimento, o controle emocional, a automotivação, o reconhecimento das emoções, que é a empatia, e a relação interpessoal. Isso, gente, a gente ensina para os nossos filhos, quando a gente treina isso na gente, a gente ensina para os nossos filhos também. E com isso vai ajudar eles também com as questões deles, tá? Nessa questão, eu quero entrar com vocês, então, no ressentimento, né? Uma coisa que eu conversava com a Sabrina é que a gente falava dessa imagem da mãe biológica, né? Quando os filhos vêm nos questionar. E aí tem uma frase que eu li no Instagram de um filho adotivo, que é assim, não é biológico, é biografia. Quando a pergunta, né, de tipo, da onde eu vim, quem são os meus pais, o que aconteceu comigo. E se você, pai e mãe, sabe o que aconteceu com essa criança, com esse adolescente, né, gera em nós uma revolta, muitas vezes. E gera em nós também o ressentimento.
E aí, para você não transmitir essa revolta e esse ressentimento para a criança, você tem que entender o que você sente. Qual é a tua visão sobre os biológicos? Porque a gente está falando da mãe, né? Mas também tem o pai, tem um genitor. E quase não se fala dele. Porque se aconteceu o abandono de uma mãe, né, de uma genitora, provavelmente também aconteceu o abandono do genitor antes. Eu acho que tem toda essa questão também. E a gente precisa entender o que a gente sente referente a essa mãe, a essa genitora, para saber como passar isso para os filhos de uma forma que não cause neles também essa revolta. Uma coisa que eu pego muito nos pés do pai em clínica é, principalmente de pais que estão em processo de separação, tá? E a gente fala muito da questão da alienação parental. Nunca, em hipótese alguma, fale mal da mãe. Nunca, em hipótese alguma, fale mal do pai. Por quê? Porque, geneticamente falando, né, a gente tem os genes do pai e tem os genes da mãe quando a gente nasce. Quando uma mãe fala assim, porque seu pai não presta, porque seu pai é um traste, porque seu pai é isso e aquilo. Aí a criança vai para casa do pai. Aí o pai fala da mãe, porque sua mãe é uma louca, sua mãe é uma bruxa, porque sua mãe... Você está matando dentro dela um pouco dela própria. Porque se ela é filha daquela mãe, daquele pai, ela tem uma história ali dentro, tem uma genética, tem uma hereditariedade. Ela não vem zerada. A gente não nasce zerado. Você nasce com uma história. E aí a gente entra na psicanálise do Jung, que ele fala do inconsciente coletivo. Por exemplo, eu sou filha, na verdade eu sou neta, e bisneta de descendentes italianos, italiano, espanhol, alemão e português. Essa mistura aí. Mas a linhagem italiana, ela é muito mais gritante na minha família, né? É muito engraçado. É aquela galera que se junta de domingo mesmo na casa da nona para comer macarronada. Hoje em dia, nem tanto, na casa da pandemia. Todo mundo fala muito alto, muito alto. Todo mundo cozinha junto. Então, assim, todo mundo quer saber quem foi que colocou sal na salada porque tá muito salgado. Mas, na verdade, foi uns 3 que colocou. Então, assim, é aquela... Fala com a mão, entendeu? Hoje em dia, nem tanto. Hoje eu sou mais controladinha, né? Mais tranquilinha. Mas anda batendo os pés. Por quê? Porque a família da minha avó, nessa descendência italiana, é muito forte. Então, o nosso inconsciente coletivo, ele arrasta isso por gerações, né? E isso também vai se formando com o ambiente. O ambiente nos forma. Então, às vezes eu brinco assim, que a gente é 25% da mãe, 25% do pai e 50% do ambiente que nos forma. E vocês também passam isso para os seus filhos, né? E isso é incutido neles de uma forma ambiental. O ambiente é assim. Então, a história familiar de vocês é muito importante para essas crianças também. Porque, querendo ou não, elas serão formadas ali, nesse núcleo, nesse seio. Então, por mais que elas venham com uma história, o ambiente também forma. E o ambiente tem que ser sadio para eles também, assim como tem que ser para vocês. Tá? Nossa, se falar assim para mim, sem ninguém perguntar, assim, eu poder falar assim, gente, faz sentido o que eu tô falando? Tá legal? Tá tranquilo? Vocês conseguem dar um joinha aí? Se faz sentido o que eu tô falando para vocês? Obrigada, ajuda bastante, tá? Então aí a gente entra na questão dessa biografia, né? E essa biografia,
Eu não sei o quanto vocês sabem da biografia dos filhos de vocês. E eu sei que às vezes essa biografia, ela não tem tantas flores, às vezes ela tem muito mais espinhos do que flores. E esses espinhos também machucam você. Então, a imagem da genitora, às vezes já vem bem deturpada. Mas ela também tem uma história. Nada aconteceu do nada, né? Não foi uma explosão que aconteceu e surgiu e aconteceu tudo aquilo, tá? Então, por mais que vocês não consigam entender a atitude dessa pessoa, busquem dentro de vocês ao menos uma compreensão. Olha, eu não entendo. Teve uma outra reunião que eu fiz com o grupo Anjos do Coração, do pós, né? Com o meu supervisor, o Leonardo, que também é psicólogo e também é voluntário do grupo. E justamente naquela época, uma criança tinha sido deixada numa igreja católica, né? E eu lembro que surgiu um diálogo bem acalorado, assim, sabe, no grupo, né? Algumas pessoas falaram, graças a Deus, ela deixou uma igreja, onde existem pessoas que podem acolher, onde existem pessoas que estão o tempo todo ali. E já outras pessoas, que absurdo, que louca, ela não devia ter feito isso, que sei lá o quê, que ela... Então, assim, ficou entre ela é uma louca, ou ela de alguma forma sentia ao menos uma empatia daquela criança. Ficou muito sobre isso. Pedro. Oi? Surgiu só uma pergunta aqui, gente, para eu entender. Como falar bem de uma mãe que espanca uma criança? Eu sei que não tem como falar bem. Porque para nós é incompreensível. E ainda mais se essa criança for o seu filho. Dói demais. Só que o quanto essa criança precisa saber dessa história? Porque se você... também acho que entra uma questão de idade. Porque o que ela não sabe, ela imagina. Aí a gente entra a questão da imaginação também, né? E não dá para florir, óbvio, mas o quanto ela precisa saber? Às vezes o que você precisa falar é a seguinte frase: olha, essa pessoa não tinha condições de cuidar de você. Ela não tinha, porque a gente não entende o que levou essa pessoa a fazer isso. Você não estava ali. Você não conhece a história dela, porque ela também tem uma história. Então você não estava ali, você não vivenciou aquilo. A criança não tem culpa? De forma alguma. De forma alguma, ela não tem culpa de nada. De nada, de nada, de nada. Né? Ela é a vítima, ela é inocente, ela não tem culpa de nada. A mãe é culpada? Sim, porque ela fez uma escolha. Né? Ela tomou uma decisão. E é por isso que eu falo dessa questão do viver o agora, desse momento, do estar presente. Mas o quanto dessa história essa criança precisa saber? Porque também, gente, tem uma questão aí que é a seguinte, né? Existem coisas que aconteceram e que a gente lembra que aconteceram, e existem coisas que as pessoas nos falaram e a gente cria memória disso. Então eu posso, vamos supor, falar para a Soraya assim: Soraya, você lembra do dia que eu te encontrei lá no Mercadão do Orozimbo Maia, lá no Mercadão Municipal de Campinas? A Soraya vai falar para o mercado: Gi, não lembro, não, eu nem te conhecia. Não, mulher, te encontrei lá naquela barraquinha assim, 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 assim. E eu vou dando detalhes daquilo, ela pode não lembrar, mas aí chega no momento ela fala assim: será? Porque os detalhes
E aí você acaba criando memória. E quanto mais isso for reforçado, quanto mais vezes eu falar isso, a possibilidade dela acreditar, e um dia ela fala assim, nossa, é verdade, naquela barraquinha de peixe, assim, 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 né, naquele dia. Naquele dia. Então você cria memória. O seu cérebro, ele cria uma imagem e ele cria uma memória daquilo. E quanto mais reforçado, mais aquilo se torna uma verdade para você. Outra coisa. Para as crianças, para nós, né? Nós somos ensinados, os valores são incutidos em nós desde que a gente nasceu, né? Desde que você nasceu, você escuta que você não pode colocar os cotovelos em cima da mesa durante as refeições, que você não pode falar com a boca cheia, que você tem que respeitar os adultos. E isso são valores, que você tem que ser verdadeiro, você não pode mentir, isso são valores, tá? Valores é aquilo que o seu pai e a sua mãe te ensinam, é aquilo que vocês ensinam para os filhos de vocês e que vocês aprenderam com seus pais. Só que o cérebro da criança, o nosso cérebro, ele só está maduro para entender um valor a partir dos 8 anos de idade para frente, que é essa fase dos valores, dos 8, entrando nos 10 anos, que aí entra a pré-adolescência, tá? Antes disso, a criança ela está vivendo no mundo da fantasia ainda também. Ela tá, na verdade, assim, o mundo da fantasia começa ali pelos 4 anos, aí ela vai até uns 7 anos de idade. De 7 anos de idade até uns 9 anos de idade é quando a criança começa a entender que Papai Noel não existe, né? Que Coelhinho da Páscoa não existe, né? E aí ela começa a criar o medo de perder os pais. Então aí entra essa questão do medo, de tipo, se eu perder meu pai, se eu perder minha mãe, o que vai ser de mim? Quem é que vai cuidar de mim? E aí dos 9 anos para frente, dos 8 anos para frente, até entrando nos 10 anos, que é quando o cérebro da criança está maduro para entender esses valores. Então, é aí que ela passa a entender que mentir é feio, é aí que ela passa a entender que não pode comer de boca cheia, não pode falar de boca cheia. O cérebro dela está maduro nesse momento. E é aí que são estabelecidos também os traumas, que ela passa a entender que aquilo que aconteceu na infância não era uma coisa legal. Que aquilo que aconteceu na infância, aquilo que aquela pessoa fez, foi judiar dela. É aí que se instala o trauma. E é aí que ela começa a entender que ela sofreu um abuso, que ela sofreu maus tratos, esse tipo de situação. Tá? E aí a gente entra na pré-adolescência. Pelo Ministério da Saúde, se eu não me engano, a adolescência vai até os 24 anos hoje. Antigamente era menos, mas o que vai até os 24 anos. E que aí, após os 24 anos, a gente entra na fase adulta, né? Então, são várias fases. E essa fase da adolescência é uma fase que ele não é mais criança, mas também não é adulto, e está nessa transição, e é aí que nessa transição que começam também os questionamentos mais profundos, tá? E aí, gente, a gente entra numa questão do que eu chamo de conceito família margarina, que é a questão da família perfeita, né? Que é aquela mãe linda, maravilhosa, maquiada, cheirosa, cabelo maravilhoso, às 6 horas da manhã, fazendo torrada para os filhos, que estão descendo lindos e maravilhosos pela escada, aquele marido lindo e maravilhoso, todo mundo senta naquela mesa cheia de coisa para comer, né? E a gente cria essa imagem na cabeça de família perfeita. E de repente você se vê descabelada, de roupão, com café na mão, aquelas olheiras parecendo 2 pandas, né? Parecendo um panda, assim, entendeu? Aos berros, 6 horas da manhã, acordando os vizinhos em volta, porque o filho não acordou ainda, porque a filha não foi escovar o dente ainda. O marido com aquela cara de tipo, passou um caminhão em cima de mim e eu não anotei a placa,
E por que que essa mulher tá berrando 6 horas da manhã? E aí ele entende que ela tá berrando com os filhos, aí ele também começa a berrar com os filhos. E aí você olha e você fala, nossa, não foi essa a vida que eu projetei. E aí você entra em estado de frustração. E muitas vezes a gente não sabe lidar com a frustração. Não faz ideia de como lida com a frustração. Como é que eu lido com isso agora? E aí a gente entra na questão da mãe suficientemente boa. O que é uma mãe suficientemente boa? Na nossa cabeça, é a mãe Margarina, né? A mãe da Quali, Margarina Quali, sabe? Né? O Winnicott, ele fala sobre isso. É um psicanalista que ele fala sobre a questão da infância. Bem legal. E na nossa cabeça, a mãe suficientemente boa é aquela que supre todas as necessidades dos filhos. Todas as necessidades dos filhos, do marido, da casa, do trabalho. E aí, quando isso não acontece, a gente entende que a gente é humana. Aí, quando a humanidade bate, dói, hein? Dói bonito. Na verdade, dói feio, né? Porque a gente olha pro espelho e fala, Deus, o que aconteceu comigo depois da maternidade? Então, a gente tem que tirar essa imagem aí de essa mãe suficientemente boa. Quem que é a mãe suficientemente boa? A mãe suficientemente boa é aquela que entende que tem horas que ela vai dar as coisas para os filhos e tem hora que ela vai dar a frustração para o filho. É aquela que entende que hora que ela vai falar sim e tem hora que ela vai falar não. E aí a gente entra numa outra indicação de filme, que é O Dia do Sim, tá na Netflix, novinho filme. Se você se acha um pai corajoso e uma mãe corajosa, assista. Mas se você tem medo, não assiste não. Porque é um filme muito legal. E aí a gente entende essa questão do suficientemente bom, da questão da frustração da família Margarina. Vocês vão entender a partir desse filme, que é show de bola. É muito, muito bom mesmo, tá? E aí a gente entra na questão do prisma, que eu acho muito legal. Para quem não sabe o que é um prisma, quando você pega um diamante e você coloca ele contra a luz, ele brilha várias cores. Não precisa ser um diamante, qualquer pedra, até essas de pedra falsa, né? Vidro, qualquer pedra de vidro, qualquer vidro, que parece um diamante, que tem formato de diamante, se você colocar ele contra o sol, ele brilha várias cores. Às vezes, gente, a gente só precisa dar essa viradinha, esse diamante, nesse nosso olhar, nesse prisma, ter uma outra visão. O que é ter uma outra visão? É você olhar para esse genitor, para essa genitora, né, e entender que ela realmente não tinha condições de cuidar dessa criança. Talvez nem condições física, financeira e principalmente mental. E que talvez ela não sabia o que fazer com essa criança. Talvez ela nem queria essa criança. E ela engravidou. E aí ela chegou no genitor, falou para ele, e a primeira opção dele foi aborta. E ela não quis abortar, porque às vezes a gestação já estava bem adiantada, ou por uma questão religiosa, ou por qualquer outro tipo de questão, né? E aí ele só foi uma sequência de frustração. E, infelizmente, a gente tem a tendência de descontar sempre no mais fraco. É assim. A humanidade é assim. E quando você não entende, você não sabe, você não nomeia, e você não se resolve com os seus sentimentos, você projeta no outro a sua frustração. Aí a gente entra
na síndrome de Homer Simpson. A culpa é minha, mas eu boto quem eu quiser. Quantas e quantas e quantas crianças eu atendo que a mãe vem para mim e fala assim, eu não queria esse filho. Eu não queria. Mas nasceu. E aí eu vou fazer o quê? Tá aí, ó. Eu tenho um caso clínico de uma criança linda. Mas é linda. Gente, aquela menina linda do jeito. E a mãe verbaliza. Você é um estorvo na minha vida. Você é um estorvo na minha vida. Eu não queria você. Só que ela não entendeu ainda que as frustrações dela é responsabilidade dela e não da criança. Então, se você não consegue ter empatia por essa genitora, por esse genitor, vamos falar dos pais, né, desses genitores, tenta ao menos compreender. Naquele momento, ela não tinha condição, ele não tinha condição de cuidar do seu filho. Se eu falar para vocês serem gratos por eles terem ao menos gerado essa criança, e essa criança hoje é seu filho, eu sei que eu posso estar parecendo cruel, sei, ou tipo, você não está vivendo a situação para poder entender como é difícil para mim ser grata a uma pessoa que fez isso. Mas se você não consegue ser grata, eu não sei, tenta gerar dentro de você pelo menos a gratidão pela vida do seu filho. E por ele estar com você hoje. E você poder dar esse amor, dar esse carinho, dar essa compreensão, ser esse pai e essa mãe suficientemente boa, né, que dá o que precisa no momento que precisa, seja dar frustração ou seja dar aquilo que ela quer, tá? Gente, eu acho que é isso. Acho que eu falei menos do que precisava nessa hora. Não, queridos, não tem isso, não. A gente pode ir batendo papo aí a partir de agora, sem problema nenhum. Se tiver mais alguma coisa que você queira falar, fica à vontade, senão a gente pode bater papo. Quem Não, quiser, levanta a mãozinha. Depois, se você quiser, eu te passo a questão dos filmes que eu falei. Ótimo, ótimo. Fazer uma listinha dos filmes é uma Tem boa vários mesmo. ali. Tem Se dois quiser ali que a gente já que passe para as perguntas, a gente pode ir lá. Você quer? Pode ser, Olha, pode ser. eu queria começar fazendo já com uma minha mesmo, que é o seguinte, há muito tempo atrás eu ouvi uma historinha, era inclusive de uma família formada apenas por laço biológico, apenas não, porque toda família formada por laço biológico também é formada por adoção, né? Mas que ela é originalmente formada por laços biológicos. E aí essa é uma anedota, que a menina chega para a mãe e pergunta, mãe, de onde eu vim? E a mãe vai lá e começa a contar que quando uma pessoa ama muito outra, eles ficam juntas e tem uma sementinha e não sei o que, não sei o que. Ela contou todo o processo. Aí a menininha chegou para a mãe e falou assim, gente, ai, não vejo a hora de contar para a Bárbara, porque ela veio só de Alagoas. Então, na realidade, o que ela estava querendo dizer, a pergunta da menina não era sobre todo esse processo. O que ela estava querendo perguntar era uma outra coisa. É claro que a gente não tem bola de cristal para saber quais são as intenções. Ou seja, eu imagino que o ideal seja conversar com aquela criança para entender o que de fato ela está perguntando. E eu falei essa anedota porque eu queria te perguntar o seguinte: às vezes a gente dá algumas, dependendo da faixa etária, você estava falando inclusive das épocas de desenvolvimento e tal. Eu acho que talvez fosse importante a gente entender esse ciclo de desenvolvimento, até porque a gente sempre fala aqui no grupo que quando uma criança chega, independente da idade que ela chega, ela vai estar chegando com elementos de todas as idades anteriores, porque teve muita coisa que ficou ali, né, ou rompida ou capenga, então vai sendo reconstruído, né? Então, eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Se às vezes a gente corre um risco de compartilhar demais, e se isso pode ser perigoso,
Ou sempre é o melhor dar o máximo de informações? Então, como é que a gente aprende a dosar essas informações que a gente vai dar para as crianças? Tá. Primeira coisa que você precisa saber é a idade dessa criança, não só a idade física, tá? Mas a idade mental mesmo. O que ela entende, né? Por quê? Nesse momento, a gente tem sempre medo da pergunta, né? Da onde vêm os bebês? Gente, essa pergunta não tem pai ou mãe que não tenha medo. O que eu vou falar? E eu lembro que uma das minhas grandes questões é que eu nunca desejei ser mãe. Nossa, eu quero ser mãe, eu quero constituir família e tal. Na verdade, eu queria ser psicóloga, queria seguir outros caminhos, né? Eu falo assim que não foi o que Deus quis. Então, nós estamos aqui e buscando isso. Mas uma das primeiras aulas de psicologia que a gente teve foi uma aula sobre da onde vêm os bebês, né? Gente, foi muito engraçado. Para mim, assim, foi chocante. Eu fiquei chocada. Porque falava sobre o corpo da mulher. Então, falava desde a menarca, né, que é a primeira menstruação. Como que o cérebro mandava mensagem para o corpo, que era o momento daquela menina menstruar. Gente, e foi falando tudo assim. E era em vídeo, né? Então, mostrava sobre a menarca, como acontecia dentro do corpo, mostrou o ato sexual, como acontecia dentro do corpo, é, do homem ejaculando dentro da mulher, né? E aí da lubrificação da mulher, segurando aquilo, levando como um elástico até o útero, tudo. E aí mostrava todo o processo da criança sendo gerada, nananana, até essa criança nascer, né? E aí, eu lembro que foi acho que uns 40 minutos de vídeo. Quando acendeu as luzes, eu estava assim, ó. Eu não tinha reação. Eu não tinha reação. E tinha uma menina do nosso grupo, a Tânia, ela é psicóloga também. A Tânia, na época, era enfermeira e trabalhava na maternidade. E ela era da UTI neonatal. A Tânia virou para trás, ela olhou pra minha cara e falou, e ela tava chorando, ela tava aos prantos. Meu Deus, que coisa mais linda. Ai, que sei lá o quê. E eu passada. Eu tava passada com aquilo. E aí um dos meninos olhou pra minha cara, que é o Leonardo, né, que é meu supervisor, e falou assim, tá tudo bem? Eu falei, pra você tá ótimo, você só vai carregar sacola? Por quê? Gente, a gestação, tudo aquilo, foi muita informação pra mim. Foi demais, né? E me chocou. Até hoje eu lembro disso. Até hoje eu lembro da situação, porque me chocou. O que pra ela foi lindo, foi maravilhoso, tudo aquilo. Pra mim foi, eu precisava de tudo isso. Sabe aquela informação que você passa? Tipo, você tá fazendo uma compra, aí o vendedor vira pra você e fala assim, viu, eu não consigo te atender agora porque eu tô no banheiro. Aí você fala, eu não precisava saber dessa informação. Eu só precisava saber que você não estava me atendendo nesse momento. Mas o porquê que você não precisava saber dessa informação? Então você precisa entender qual é a idade mental do seu filho, né? Então, assim, se ele tá lá nos seus 10 anos de idade, tá acreditando ainda em Papai Noel, né, em Coelhinho da Páscoa, se tudo isso é uma fantasia ainda para ele, em monstros, né, o quanto de informação que ele precisa saber, entendeu? E você vai dando as informações conforme forem surgindo as perguntas. E seja simples, sucinto e objetivo. Não tenta enfeitar demais, porque um dia a criança vai querer entender como é que a sementinha entrou no umbigo da mamãe. Como é que você vai explicar isso? O que a criança precisa saber? Olha, um dia, mamãe conheceu papai, né? E a gente começou a namorar, e nós tivemos um encontro, e a partir desse encontro você foi gerado. Acabou.
É o que ela precisa saber naquele momento. Crescer um pouquinho mais, você explica um pouquinho mais, né? E uma coisa que a gente tem que perder o medo, é quando a filha vira e fala assim: mãe, eu quero ter relação sexual com meu namorado. Como é que eu faço? A mãe já entra em desespero. O pai quer matar o namorado. Entendeu? Mas assim, eu lembro de. Gente, me vem essas coisas, me vem os casos que eu atendo, sabe? Quando eu tinha um adolescente de 15 anos, que a mãe chamava ele de bebê. Ah, porque meu bebê? Porque meu bebê? Aí eu cheguei pra ela e falei assim: vamos entender uma coisa a partir de agora? Ele não é mais bebê. Ele já é um jovem de 15 anos. E seu bebê sabe fazer bebê. Aí eu virei pro pai e falei assim: por acaso, já foi de camisinha com seu filho? Aí ele: não, não, doutora. Nunca falei sobre isso. Né? A internet ensina. Eu falei: você já viu os vídeos que tem na internet sobre isso? Aí ele: não. Eu falei: então dá uma olhadinha. Eu acho que seria interessante. Porque a gente tem medo de falar sobre sexualidade com os nossos filhos. A gente tem medo, a gente tem pânico, a gente tem pavor de falar sobre isso. Então, você tem que dar à criança, você tem que dar ao adolescente o que cabe à idade emocional, à idade mental dele. E dar uma forma sucinta, simples, porque se você ficar com uma criança, né, inventando toda uma história, todo um contexto, de 100% da informação que você der, ela vai acolher ali uns 20. Os 80 você perdeu falando. E aí ela vai chegar para você e vai falar: então eu tenho que falar para a Bárbara porque ela veio de Alagoas. Aí você vai falar: acho que não era isso que ela queria saber. Mas você já deu tanta informação, como é que você vai falar agora para ela que, na verdade, ela nasceu ali em Campinas mesmo, né? Na maternidade, ou na Unicamp, ou seja, no Mato Teodoro, onde seja. Pera aí, gente, só um minutinho. Filha. Oi. Pera aí, gente. Vem cá, fala aí para todo mundo. Rapidinho, 2 segundinhos, eu precisava falar com a vovó. Fala oi, gente. Oi. Oi. Ah lá, estão falando oi para você. Tudo bem? Pode ir lá com a vovó. Não, ó, agora não. Eu falei agora não, filha. Pega, ó, pega o pula-batata. Pega o pula-batata. Obrigada, Carmen. Desculpa, gente, é meu É assim filhinho, mesmo, né? todas as nossas reuniões são assim. Ai, que bom. Todas as reuniões que tem agora com videochamada, a gente está sujeito. Hoje mesmo eu quase apareci saindo do banheiro, do banho, na frente da reunião do meu marido. A reunião virtual é isso mesmo, não tem jeito. A gente trouxe trabalho para casa, né? Não tem jeito. O pai dela tá voltando de Santos, então ela tá eufórica, né? E ela queria um jogo que eu tô usando aqui como suporte, entendeu? Mas eu falo assim que Catarina é meu F5, porque ela não é uma Katrina de F6, entendeu? Furacão, Katrina. Então ela é um F5, né? Mas é meu fervinho ali. E eu perdi onde eu tava, peraí. Você já falou bastante a respeito dessa pergunta que eu lhe fiz, muito obrigada, ficou claro para mim. Acho que já podemos passar para a próxima, pode ser ou você quer retomar? Pode ser? Não, então pode tá. ser. Vamos seguir então. Teve mais uma outra perguntinha que é o seguinte: é mesmo importante não repassar para minha filha a ira que temos pelas agressões praticadas pela sua genitora? É importante você passar para o seu filho a questão do respeito pelo outro, tá? Porque quando você passa a sua ira de raiva, quando você chama a genitora de monstro, um monstro gera o quê? Um monstrinho. Então você tá chamando seu filho de monstrinho?
E aí? Então, não. É importante você não passar a ira que você tem contra essa genitora, contra esse genitor. Você tem que passar que todas as pessoas merecem, assim como ela merece ser respeitada. Ela merece respeito. Então a gente tem que respeitar. E aí que entra o filme Corrente do Bem. Se eu não posso mostrar essa raiva que eu tenho, o que eu posso fazer então? Então eu posso apoiar projetos que cuidam de crianças em situação de rua. Apoiar projetos que cuidam de mães que têm desejo de abortar. Ou, por exemplo, quantas e quantas e quantas mães, talvez genitoras, não sabem que podem dizer não na maternidade, que elas não querem aquela criança, que aquela criança pode ir para adoção. Ensinar sobre educação sexual. Educação sexual, gente, muito importante ensinar sobre educação sexual. Ok? Sim. Vamos, teve uma outra perguntinha que segue nessa mesma linha, que é a seguinte: essa questão da gratidão pela genitora é meio difícil. Pela vida da criança é compreensível, mas como conversar sobre isso com a criança? Como conversar sobre... Eu não entendi isso. Conversar sobre a gratidão? É isso, é porque no começo você falou a respeito disso, né? De ser grato por eles terem gerado aquela criança. Então, a pergunta eu acredito que seja nesse sentido, de como trazer este conceito dessa gratidão para a criança. Gratidão. O que é gratidão? Você ter gratidão para uma pessoa é você agradecer a ela pelo que ela fez. Né? Eu sei que ter gratidão por alguém que judiou, que maltratou, não é fácil, tá? E eu nem tô pedindo para vocês terem gratidão pela pessoa, entendeu? Aí é bem complexo mesmo. Porque assim, se ela não tivesse gerado essa criança, né? Se ela tivesse abortado essa criança não seria seu filho. Você não teria ter a oportunidade de ser mãe dessa criança, de ser pai dessa criança. Então, pega de 100% da informação que você tem dessa mãe e usa 1%, tá? Então, assim, usa desse 1%, tenha gratidão porque ela, ao menos, gerou. Ela levou essa gestação até o fim. Né? A gente não sabe se ela se cuidou durante a gestação, se não se cuidou, se tomou os remédios, se não tomou. Mas ela foi gerada. E por ela ser gerada, você teve a oportunidade de ser mãe e de ser pai dessa criança. Então, a minha visão de gratidão por essa pessoa vem daí. E como é que você vai gerar isso na criança? É dizendo a ela, olha, nós temos que ao menos ser gratos porque ela levou a gestação até o final e me deu a oportunidade de te amar, de saber o que é ser mãe e o que é ser pai, vivendo esse amor por você. Porque, gente, para mim, Gislaine, e para comportamental, o amor não é um sentimento. Ah, não. O amor é uma decisão. Porque por sentimento a gente não vai muito longe. É igual a... eu queria ter força de vontade para fazer. A força de vontade ela vai te levar nos 3 primeiros passos. Depois a força passa, a vontade passa e você para de fazer o que você estava fazendo. Porque a força de vontade parou. Não. Se você tem determinação, pode parar a força, pode parar a vontade, pode vir o que vier. Você vai continuar. E você vai até o fim. Porque você se decidiu por aquilo. Porque você determinou que você vai até o fim. Então, para mim, para comportamental, né?
e por isso que eu amo a comportamental também, amor não é um sentimento. Existe a emoção, né? A gente fala assim que o amor ele acontece sob a pele, né? Então, do arrepio, né? Do aconchego, daquela coisa gostosa, né? Mas o amor é uma decisão. E quando você se decide a amar essa criança, você decide que você vai amar a história dela, que você vai amar ela sem condições. Você não está colocando condições para amar essa criança. Você está se abrindo à maternidade. Você está se abrindo à paternidade. E essa criança está te dando essa oportunidade de você ser mãe, de você ser pai. Então, a gratidão, ela tem que ser esse 1%. Mesmo que os outros 99% você tenha raiva, tenha ódio, tenha ressentimento de qualquer outra coisa remanente a isso. Mas é essa gratidão. Eu não sei se faz sentido. Fez muito Você sentido, respondeu. sim. Ficou bem claro. Ficou bem claro. Tá bom. Tem mais algumas outras perguntinhas que apareceram no chat, mas agora vamos quebrar um pouquinho essa parte, convidando a Ana para falar, porque ela já levantou a mãozinha ali, tá bom? Pode falar, Ana. Oi, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Eu tenho uma pergunta. A gente precisa esperar os questionamentos, a conversa, ou a gente toma essa iniciativa? Porque o meu receio é depois ficar um pouco maior e não ter trabalhado isso. Então, eu acho, às vezes eu penso que é bom ir trabalhando aos poucos e tocando nesse assunto, para quando chegar na adolescência, que geralmente é uma idade que, né, que tá mais, existe uma revolta, aquilo já ter sido trabalhado. Outras vezes eu acho que eu tenho que esperar o assunto vir da criança. Então, é essa dúvida que eu tenho, né? Se eu tenho iniciativa ou se eu aguardo para trabalhar isso. Tá. Anne, as perguntas elas virão, tá? Porque é do processo natural da criança. É do processo natural do ser humano. Não tem a idade dos porquês? Por que a lua é branca? Por que ela ficou rosa? Por que o sol é assim? Por que isso? Por que aquilo? Você vai respondendo por quê, porque chega uma hora que você fala assim, por que sim? Porque você já respondeu tanto por quê? E a pessoa vira assim, aí a criança fala assim, porque sim não é resposta. Então a criança, ela tem o direito da resposta do porquê. Da mesma forma, quando você fala não, ela tem o direito de saber por que não. Né? Não, 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 pronto, acabou. Mas por que não? Né? Então, aí entra a questão do se conhecer. Por que não? Por que ela não pode fazer aquilo? Por que a criança não pode subir na janela? Porque ela pode cair e se machucar. Existe uma coisa bem interessante que você fala assim, ó, quando seu filho está prestes a fazer alguma coisa que você sabe que ele vai se machucar, você vai falar para ele assim, desce daí, porque eu vou ter que te levar no hospital, eu vou ter que... Tá, só que quem é que vai sentir a dor? É você ou ele? É ele. Quem vai ter que ir pro hospital? É você ou é ele? É ele. Quem vai tomar remédio ruim? Tomar injeção? É ele. Quando você transfere a responsabilidade, a criança ela pensa, não é legal tomar remédio ruim. Então os porquês eles virão, tá? Eles virão porque é natural da criança. É natural essa curiosidade. Então eles vão vir. Então pode ficar tranquila que vai vir. Só que o que acontece? Dessa mesma questão que eu te falei, da educação sexual, a gente não se abre muitas vezes a esses porquês. Não existe diálogo entre as famílias. Então, assim, a criança ela não tem que resolver o seu problema financeiro, tá? Porque isso é você e seu esposo que vai resolver. Mas às vezes ela tem uma ideia, você fala, nossa, eu não tinha pensado nisso antes. Então, você precisa, para que ela pergunte e para que ela chegue até você para perguntar, precisa ter esse espaço de diálogo. O diálogo, ele tem que ser uma coisa natural, não uma coisa forçada. E por isso que existem tantas crianças no psicólogo.
Porque os pais não sabem, não conseguem abrir esse espaço para diálogo. Porque o meu pai nunca falou comigo. A minha mãe nunca falou comigo. Essa mãe que eu falei para vocês, que chamava o filho de bebê ainda, ela virou para mim e falou assim: eu trago meu filho para o psicólogo para ele falar as coisas horrendas que ele não consegue falar para mim. Oi? Como assim? Ela, eu trago ele aqui para ele falar as coisas horrendas que ele não fala para mim. Eu falei, não, gente, a gente tem que dar espaço para a criança falar. E quando que ela vai vir falar? Quando ela sentir segurança de que ela não vai ser julgada. Às vezes ela só quer perguntar. Que ela vai te desafiar? Vai. Muito. Porque é natural do desenvolvimento fazer isso. Então, se você cria esse espaço de diálogo, né? E como é que a gente... Gente, não é complicado, tá? É assim, Anne, fala pra mim, como é que foi teu dia hoje? O que você fez desde a hora que você acordou? Conta pra nós. Acordei, tomei café, peguei as minhas coisas, fui trabalhar, almocei, né? Basicamente isso. Você trabalha Depois do trabalhei quê? mais um pouco até. Eu trabalho na Indec. Sou Na analista de Indec? comunicação. Isso, analista de Caraca. comunicação. Mas é cansativo. É bastante cansativo. E atualmente, ainda mais que era para estar trabalhando em casa, né? Porque é totalmente possível trabalhar em casa e fazerem eu voltar, é bem estressante. Né? Mas é isso. Né? Entende? É Então, isso. é só fazer um comentário, alguma coisa, largar assim, né? Como foi É que teu talvez a dia, gente filho? O que você é que às fez? vezes a gente também não cria, eu acho que eu falou, a gente não cria muito espaço porque a gente não quer ouvir certas perguntas, né? Que a gente Porque a gente tem acha que não medo. está preparado, exatamente. Só que elas virão de qualquer forma. É, Então, assim, se não vier, é porque talvez você não está criando esse espaço. entendi. Entendeu? Faz Muito sentido? obrigada. Bastante. Então, Gostei tá bom. bastante. Essa Obrigada. pergunta também foi feita antes por outra pessoa, falando do filho que tem 12 anos, que foi adotado com 2 e que não pergunta nada. E se deve falar a respeito da história. Mas eu acho que você já respondeu aí agora com essa resposta super completa que você deu para a Ana. Então, vou fazer mais uma pergunta do chat, daqui a pouco eu volto para as mãozinhas, tá? Ó, essa pergunta eu acho que ela é o pavor de quase todas as pessoas em algum momento, que é a seguinte: e se minha filha quiser procurar a mãe biológica a partir da minha descrição sobre a mãe biológica? Ou seja, a partir da descrição, se ela sentir interesse em procurar esta mãe. Tá. Aí você precisa tentar entender por que ela quer procurar essa mãe. Se ela quer procurar a mãe ou se ela quer procurar a história dela, tá? Então a gente vai um pouquinho lá atrás e falando sobre inconsciente coletivo. Quando os negros foram escravizados e tragos para o Brasil, perdeu-se dentro deles, ou na história deles, né, as referências, né, de pai, de mãe, porque muitos foram arrancados e a gente sabe a história triste que é. Diferente dos imigrantes que vieram fugidos da guerra, né, trouxeram consigo as suas histórias. Então existe essa diferença aí. Existe um exame que você faz, gente, eu não vou saber o nome do exame agora, depois se vocês quiserem procurar aí e alguém quiser me dar um feedback sobre isso, seria muito interessante. Que é um exame de sangue que você faz, eu acho que pega uma questão genética e faz comparativos com povos, né? E aí você sabe mais ou menos da onde a sua família veio, tá? Isso já é antigo, já tem alguns anos que esse exame existe.
E muitas pessoas negras estão fazendo esse exame para saber da onde são os seus descendentes. E isso tá quebrando muita gente, tá? Porque tem muita gente que acha ali que é sangue azul, isso, aquilo, tal, e na verdade quando descobre não é tão azul assim, né? E isso tá quebrando muito paradigma, tá quebrando muito mito aí. Então você precisa entender primeiro isso. Por que ela quer buscar essa mãe? Será que ela tá querendo buscar essa mãe? E aí a gente entra na questão do não é biologia, às vezes pode ser biografia, entendeu? Saber de onde veio, qual é o histórico, né, da família, né, do pai, do genitor, da família da genitora, né, qual é a história dessa família. Porque assim, querendo ou não, eu sei quem são os meus avós, porque os meus pais me contam histórias assim, desde a eternidade, né, que vieram, meus tataravós vieram fugidos da guerra, né? Mas antes de virem fugidos, meu avô saiu da Espanha, foi para a Itália, meu avô não, alguém da minha família saiu da Espanha, foi para a Itália, teve filho da Itália, aliás, minto, saiu da Espanha, foi para a Alemanha, teve filho na Alemanha, veio para o Brasil e aí gerou a minha família. Daí vem meu sobrenome Alice, que Alice é alemão, significa todas, tudo. Então, quando a gente tem um sobrenome, entendeu? O sobrenome ele diz de onde você veio, quem são os teus familiares, de onde é a tua origem. E essas crianças, elas também têm esse sobrenome, só que elas não sabem, muitas vezes elas não sabem. Então, a busca por essa mãe é por causa de uma biografia, é por causa de uma biologia. Eu acho que aí entra a conversa. Por que você quer buscar essa pessoa? Entendeu? Você quer buscar tudo, se tiver tudo bem para você, tá? Então aí entra o autoconhecimento, aí o que você sente nessa história. Se tiver tudo bem para você, tudo bem, olha, eu vou buscar, você vai buscar, mas eu vou estar nessa busca ativa com você. Eu vou estar ali do teu lado a todo momento. Você não tá sozinho. E é aí que você começa também a incutir na vida dessa criança a tua história. Olha, meu avô era italiano, assim, assim, assado, né? E isso e aquilo, tal. Então, esses seus avós. E aí você começa a criar essa genética ambiental. Essa hereditariedade ambiental. Ok? Ótimo, muito bom. Vamos voltar agora para a mãozinha, deixa eu ver quem está. Ana Paula, pode falar, querida, fica à vontade. Depois a gente volta para a perguntinha do chat. Oi, boa noite, pessoal. As Anas sempre falando aí, né? Tudo bom, minha xará? Boa noite, Gislaine. É o seguinte, na verdade, eu tenho duas perguntas de coisas que eu tenho vivido e de coisas que um outro casal, amigo nosso, que adotou muito recentemente as filhas deles chegaram, tá com 1 mês e meio, e é um casal que eles dizem que se foram animados a adotar por conta do relacionamento que a gente tem com o nosso filho, e a gente ficou muito feliz por isso, né? Porque a nossa intenção era só ser pai e mãe, né? Se a gente está fazendo direitinho e está fazendo com que outras pessoas queiram dar esse passo, a gente fica muito feliz. Mas como a demanda deles lá está bem grande, então vou trazer aí, né? A minha demanda aqui, né, meu filho, eu achei que ele sempre soubesse que era por adoção. Ele chegou com 2 anos e meio, e agora vai fazer 9 domingo. E o ano passado a gente foi surpreendido por ele falar, trazer que como que ele nasceu do meu coração. Porque eu sempre falei, né, você não nasceu da barriga da mamãe, você nasceu do coração. E ele imaginou essa coisa dele crescendo aqui, mas isso ele verbalizou ano passado pra gente. Né? E no momento que a gente falou que não era assim, que ele tinha, né? E naquele mês ali, ele vinha já perguntando,
já fazendo rodeios, né? Para que serve o umbigo, para que serve, o que é a palavra genitora, não, o que é a palavra impressora, depois genitora, enfim, né? Ele estava fazendo, rodeando a gente aí para questionar. Até que veio essa de como que eu nasci daqui, né? O coração inchou assim, né? E, enfim, e aí a gente falou e foi terrível para ele, né? Então talvez essa mãe que falou, ó, meu filho, minha filha, o filho chegou com 2 e já tem 12 e nunca falou de nada, né? A gente sempre falou sobre adoção, mas o meu filho pequenininho não entendeu. Ele levou muito para o concreto, né? Então, assim, a minha pergunta em relação a ele, né? Então, desde o ano passado, ele, aos pouquinhos, cada dia ele pergunta uma coisa, né? Então, já foi assim, onde ela mora, né? Então, e a nossa resposta foi, a gente sempre vai, a verdade, exatamente a gente não sabe, né? Que local ela mora, né? E só, né? Enfim, a gente responde de acordo, aí sempre que ele faz uma pergunta, e eu falo, é mais alguma coisa que você quer saber? Ou é isso mesmo? Exatamente onde, o que você está querendo saber? Ah, em que cidade? Não sei, filho, não sei em que cidade ela mora. Eu sei a cidade que você nasceu, né? Mas eu não sei se ela mora lá ainda. Então assim, como construir? Porque ele já me perguntou, né? Ela parece comigo? E tem muitos não sei. Como que a gente constrói, né, essa imagem dessa mãe que ele está imaginando, né? E a segunda pergunta, as meninas que o casal de amigo nosso adotou, elas têm 9, 10 e 4. E a mais velha tem demonstrado bastante dificuldade de se apegar a eles com uma pena da família biológica ainda, né? Eu acho que não da genitora, porque eu acho que a genitora já é falecida, mas dos avós, do genitor não fala muito, mas de alguns tios, meio que como, eu não posso amar vocês porque eu vou deixar de amá-los, né? Então eles estão meio nesse entrave, né? Então queria que você pontuasse alguma coisa nesse sentido, né? Como fazer essa criança, essa mais velha, né, que está com tanto receio aí de se apegar e deixar de amar, né? Talvez não é nem um amor, porque na verdade essa família de origem abandonou mesmo, né? Bom, é isso. Minhas dúvidas. Não sei se eu fui Tá. clara. Só formaliza primeiro a sua primeira dúvida para mim. Que você fez um contexto, eu não consegui entender. Como que eu posso agora construir uma imagem dessa genitora, né? A partir de dados que eu não tenho, né? Como que, o que ele com 9 anos, o que exatamente eu preciso fazer agora, nesse momento, né? Ele, inclusive, vai voltar para terapia agora, né? A gente parou por conta da pandemia, e como eu tive que mudar a terapeuta, bom, você lembra, né, que eu estava procurando, ele chegou aqui, é que eu tô de fone. Vem cá, fala oi. Vem, filho, mas você não tá andando na neve. Ó, esfria um pouquinho, ele acha que vai lá pro Everest. Mas tá Meu frio gato. mesmo, gente. Misericórdia. Tá chovendo aqui em casa. Isso. A primeira coisa, sim. Vamos lá, então. Biologicamente e geneticamente, a gente sempre se parece mais com o pai ou com a mãe. Então, você pode explicar para ele essa questão biológica, tá? Olha, eu não sei, né? Talvez os seus olhos possam ser parecidos com o dela ou com o do genitor. Porque biologicamente, gente, se a gente for olhar, né? Alguém fala assim, nossa, seus olhos, olha bem, igualzinho do seu pai. Nossa, quando a Catarina, gente, ela é Luiz Fernando escrito. Entendeu? É Luiz Fernando escrito. No sorriso, quando ela tá andando pela casa, que ela tá sem camisetinha, porque ela tem que tomar banho. O formato das costas dela é igualzinho do Luiz Fernando. Eu lembro que a Catarina ela teve 3 internações quando ela nasceu, né?
E aí, numa dessas internações, a enfermeira chegou para mim e falou assim: mãe, se a gente tivesse que pedir exame de DNA, tinha que pedir para você, né? Eu falei, nossa, porque ela é muito parecida com o pai dela. Muito. Acho que a única coisa que a Catarina tem parecido comigo é essa parte aqui, ó. Porque do resto, filha, é o pai escarrado. Então, assim, você pode explicar essa questão, primeiro, biológica. Olha, todos nós, quando a gente nasce, a gente tem traços da mãe, traços do pai. Como eu não conheço, nunca vi a sua biológica, a sua genitora e o seu genitor, eu não sei te dizer. Mas você é uma mistura dos dois, biologicamente falando, tá? E aí você começa ela começa a construir uma imagem na cabecinha dela. Na cabecinha dele vai construindo essa imagem. Que cidade que ela mora? Perfeita a sua resposta. Olha, você nasceu em tal cidade. Então, eu acredito que naquela época que você nasceu, ela morava nessa cidade. Hoje em dia, como eu não tenho contato, nunca tive contato, eu não sei. Ela pode morar em qualquer lugar, né? Mas, e essas respostas eles nunca vão ter. Porque se eles buscarem, é uma história. Ele está buscando, né? Mas existem coisas, gente, que a gente nunca vai ter resposta. Só que isso tem que estar tudo bem para você. Porque se estiver tudo bem para você, chega uma hora que isso vai sossegar o coração da criança. Então tem que estar tudo bem para você. Aí entra o autoconhecimento, aí entra o estar presente naquele momento. O que ele também já perguntou, e aí é o mais difícil quando entra a questão do sentimento mesmo, né? Mas por que ela não ficou comigo? Né? Então, na hora, assim, dói, né? Dói por ele, eu não tenho sentimento nenhum em relação à genitora. Eu não a conheci, eu não acho que eu sou tão boa, que nem vocês estavam falando aí sobre gratidão, né? Eu sou grata a Deus, né? Por ele ser meu, por ser meu filho, porque eu nem sei se ela tinha noção, talvez ela pudesse, ela não tem noção, né? Infelizmente, com todo o histórico dela, de usuária de crack, de abandono, era uma história que se repetia. Então, assim, ela não tem noção do que acontecia na vida dela, né? Então, eu não tenho esse coração tão grande de falar, eu sou grata a ela, não. Foi ali aconteceu, né? Enfim, mas quando ele traz isso de o porquê ela Isso não tem que estar ficou tudo bem para comigo, você. Quando ele traz aí eu isso, falei, não sei, mas isso doeu em mim. então se doeu em você, te afetou de alguma forma. Tá? Então não é indiferente. Essa indiferença que você acabou de dizer, eu te digo que você não é indiferente a isso. Tá? E tá tudo bem. E tem que estar tudo bem para você. Porque eu já o amo demais, então assim, no momento que alguém fala para mim, né, e eu ouço da boca dele, por que ela não ficou comigo? Você pode falar para ele, porque talvez naquele momento, filha, naquele instante, ela não tinha condições de cuidar de você. Ela não é que ela não quis ficar com você, porque a gente não sabe, gente. Às vezes ela até queria ficar com ele, às vezes ela não tinha condições físicas, mentais e financeiras de ficar com essa criança. Como que vai deixar uma criança com uma pessoa que ela não tem condição? Não tem condição. Entende? Então você pode falar, porque naquele momento ela não tinha condição de ficar com você. Porque aí você tira dele, você dá para ele a questão do, olha, não é porque ela não quis ficar com você, né? Você tira a questão do desamor, do desafeto, do desvalor. Você está valorizando o que ele sente, entendeu? E você está dizendo que naquele momento ela não quis. Mais para frente é outra história. Mas naquele momento ela não podia, ela não tinha condições. Então você veio para a mamãe. Eu te quero. Você está aqui porque eu quero você. A todo momento do meu lado.
Eu preciso de você a todo momento do meu lado, porque eu te amo e eu me decidi te amar. Eu me decido por você todos os dias. Eu me decido por você todo momento. Independente se você está aprontando mil ou se você está sentado tranquilo. Independente se você está deitado no meu colo, com a cabeça repousada no meu colo. Porque eu me decido por você a todo momento. Eu me decido por você a todo instante. E eu vou continuar me decidindo por você sempre. Faz sentido, Ana? E qual que foi a outra pergunta, perdão? Em relação ao vínculo, né, de uma criança que chega maior, com 9, 10 anos, e que tem essa dificuldade por ter um pouco que medo, não conseguir pensar que pode amar a todos. Então, não vou amar a minha família nova porque eu ainda tenho alguma coisa com a minha biológica. Né? Como lidar com isso? Mas essa criança já está há 4 anos sem ver essa família biológica. Mas de alguma forma ela espera que a família biológica vai atrás dela. Entendeu? Então, assim, como é que você trabalha isso? Você... Lembra que eu falei do prisma, do diamante, do vidro? Então, assim, é o mesmo vidro. Só que ele tem várias cores diferentes. O amor é a mesma coisa. Você pode amar várias pessoas. Quando a gente tem um filho, aí você fala, nossa, eu amo imensamente esse filho. E aí você tem um outro filho, esse amor ele se subdivide. Né? Ele não vai diminuir ou aumentar. Né? Você não vai amar mais um filho do que você ama o outro. Apesar que alguns pais são assim, mas aí existe uma outra questão. Mas assim, normalmente, naturalmente ou teoricamente falando, esse amor ele aumenta e ele se subdivide. E ele aumenta e subdivide. Ele aumenta e subdivide. Então você começa a trabalhar com essa criança exatamente isso. Esse amor que ele vai se dividindo. Mas você não ama menos. Então, assim, ela tem o direito de amar a outra família, porque é um direito dela, entendeu? Mas ela tem também o direito de amar essa nova família. De se sentir amada por essa nova família. Porque talvez ela tenha medo de amar a nova família e esquecer da família antiga. E talvez ela não queira esquecer da família antiga, porque a família antiga para ela é uma referência. Então, como é que você trabalha isso? Criando memória. E como é que você pode criar memórias? Você pode fazer desenhos, você pode escrever carta. Gente, quem é que escreve carta hoje em dia? Ninguém mais, triste. Mas não é gostoso você pegar uma carta que você recebeu há anos atrás e você fala, nossa, a pessoa ela escreveu, tá a letra dela ali. Então você cria memórias. E aí você vai falar para ela, olha, você nunca vai esquecer, você não precisa esquecer, porque você criou uma memória. Responde você, Ana, faz sentido? Tá bom. Faz, é nesse sentido dela não... Junto com a família nova, ela poder escrever uma cartinha para essa avó, para esse tio, né, ou fazer um desenho, né, e sempre que ela trouxer isso, né, não é que eles têm que falar sobre isso, né. É só acolher. Você só precisa acolher. Gislaine, querida, muito obrigada. Fico de coração partido, porque tinha mais umas perguntinhas e tinha pessoal com a mãozinha levantada, mas já deu nosso horário. Isso aí significa que suscitou muita reflexão e as pessoas se sentiram acolhidas para poder perguntar também, né? Porque não é só as crianças que passam por isso, a gente também. Então, muito obrigada, Gislaine, por toda a sua disponibilidade, por você ter sido tão aberta e solícita. E muito obrigada a todo mundo por ter participado dessa reunião, que foi tão boa. E mês que vem tem mais. A gente se encontra novamente, ainda virtualmente, e a gente, por enquanto, vai continuando conversando lá no WhatsApp, nas redes sociais. Então, se vocês quiserem
perguntar alguma coisa que a gente possa ir ajudando, né, com as nossas experiências ou ajudando com as dúvidas de outras pessoas também, para a gente construindo pensamentos, fiquem à vontade, né? A gente está aqui para isso. As nossas reuniões são uma vez por mês, mas o nosso grupo ele é 24 horas por dia, todos os dias estamos juntos. Não necessariamente vão ser respondidas as pessoas automaticamente, ou talvez a pessoa nem se sinta com a resposta direta a ela, mas é porque é uma comunidade, é uma construção, e a gente vai continuando por lá. Tá bom, pessoal? Muito obrigada novamente, Gislaine, e até mais. Tchau, Gente, pessoal. agradeço a oportunidade, obrigado de coração. Quem quiser me procurar aí, tem meu WhatsApp, depois eu posto minhas redes sociais lá também. Se não entendeu alguma coisa, alguma dúvida e quiser vir perguntar, pode me perguntar. Eu respondo, gente. Eu respondo em 24 horas, porque meu dia também é bem corridinho. Mas, assim, qualquer dúvida, eu tô aqui. Ótimo, querido. Então, se você puder mandar para a gente os seus contatos e redes, para a gente poder divulgar também onde você atende, qualquer coisa, você pode mandar para a gente que a gente coloca no nosso grupo, tá bom? Perfeito, mando sim. Pode deixar. Obrigada. E também, se quiser mandar a listinha de filmes que você indicou, também é bom que a gente manda lá para o pessoal. Tá ótimo, então. Sim. Muito obrigada, bom, então. pessoal. Beijo, até mais. Obrigada, Gislaine, foi ótimo. Obrigado, Anne. Deus abençoe. Ana Paula, beijo. Beijo para todo mundo.